Falou de música, você pode pensar em qualidade, Leonardo Gonçalves. Leonardo, obrigada por estar com a gente aqui no Natal. Um prazer. Feliz Natal para você. Feliz Natal para você, para toda a sua família, para o apóstolo Hernandes, para a bispa Sônia. Amém. E para toda a família Renascer em Cristo, que sempre nos acolhe tão bem, sempre somos tão bem recebidos que aqui. A gente bom, agradece muito ao convite. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Léo, bom, você tem uma carreira enorme, né? A música sempre foi a tua vocação, Léo? Sim e não. Assim, eu tenho duas vocações, né? Realmente, eu sou formado em letras, no caso, eu sempre quis, na verdade, perseguir a carreira acadêmica na área de teoria literária. Sabia. Então, assim, a minha primeira paixão foi escrever. Tá. A paixão da música, ela Você veio tem depois. livros publicados? Não, porque eu sou muito autocrítico. E também não sou tão... Assim, pra você publicar livro, você tem que ser muito disciplinado, né? É de verdade. escrever todo dia, organizado. É verdade. Então, essa parte não é tão fácil O meu livro de também conciliar. ainda não saiu por causa disso. Eu chego no terceiro capítulo, depois acho que não tá nada bom e então, volto pro começo de novo. É uma mistura das duas coisas. Fica reescrevendo. Mas quem sabe um dia. Mas a música veio um pouquinho mais tarde. Assim, a paixão por escrever veio já logo que eu aprendi a escrever. Com 7 anos de idade, eu estava escrevendo meus primeiros contos, minhas primeiras histórias. Que legal. E a música veio mesmo, cantar veio com 15 anos de idade, que foi quando eu me mudei de volta pro Brasil, né? Para quem não sabe, eu nasci no Brasil, em Pernambuco, sou pernambucano, mas com 2 anos me mudei para fora do país e só retornei aos 15 anos, que foi quando eu comecei a cantar. Você morou aonde, Léo? Eu morei na Inglaterra 1 ano e meio, nos Estados Unidos e 9 anos e meio na Alemanha. Na Alemanha? Uau! Meu padrasto é alemão, né? Minha mãe casou de novo. Que legal! E aí a gente teve essa oportunidade de aprender essas línguas do próprio país. Um privilégio. Esse tempo de morar fora, se formar fora do país, foi bom pra você? Foi. Eu voltei ainda numa... Acho que eu voltei pro Brasil numa idade muito boa ainda. Verdade. Né? Porque, assim, hoje a igreja na Alemanha tá até melhor do que era na minha época. Mas era muito fria, né? Na década de 90... Tinha quase nada. A minha igreja tinha 40 membros e 3 jovens. Meus 2 irmãos e eu. É bem assim. Igreja fora do Brasil é assim mesmo. E não era uma igreja brasileira, uma igreja alemã mesmo. Até porque mesmo nessa época praticamente não tinha brasileiros ainda fora do país, morando. Nos Estados Unidos sim, mas na Europa ainda. Não. Hoje já tem igrejas brasileiras por lá. Mas na época, pelo menos na região onde eu morava, não E o que você acha não. que mais te influenciou nessa formação acadêmica tua fora do país? Então, justamente isso, a parte acadêmica mesmo. Tá. Né? Eu cheguei para o Brasil para fazer o ensino médio, fiz faculdade aqui. Sim. E foi nesse período que comecei a cantar, né? Aos 15 anos de idade, como eu falei, que é uma idade boa também para começar. Maravilhoso, porque a voz já passou. Já mudou, eu já tinha feito a muda vocal. Tá. Né? Só que a música fez parte da minha vida desde sempre. Meu pai cantou no Quarteto Arautos do Rei no ano em que eu nasci. Ah, é? Meu pai foi barítono do Quarteto Arautos do Rei. Ah, então teu pai já tem essa história, Léo? Já tem essa história. E do lado da minha mãe, o irmão da minha mãe é o pastor Williams Costa Júnior, que produziu grandes discos, né, do Prisma, o Oséias de Paula, o 100 Ovelhas, foi ele que produziu. Então, dos dois lados, então, assim, o músico da família, na verdade, era para ter sido meu irmão mais velho, que é pastor. Ai, que bênção. E eu, que achava que ia ser acadêmico, né, professor de literatura, músico. Virei música, mas Deus me deu um presente no meu ano sabático, que foi ano passado. Que a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso, mas o melhor, já resumindo, já antecipando um pouco, a melhor parte para mim desse ano sabático foi poder me preparar para ingressar no mestrado, e eu estou cursando hoje o mestrado em Teoria Literária na Unicamp, né, que é o lugar onde me formei na graduação. É bom estudar, né? Eu também adoro estudar. Bom, vamos começar falando sobre isso. Tem muita coisa aqui. O pessoal tá bem curioso sobre você, viu? Mas vamos começar falando um pouquinho desse ano sabático, Léo. Como é que foi essa decisão, assim? Hoje, tá tudo tão acelerado. Sim. As pessoas não querem perder nenhum momento, nenhuma oportunidade, né? Tudo você tem que estar, o agora. Tudo muito imediato, até por causa das redes sociais, as notícias. Você não pode esperar até a noite assistir o Jornal Nacional. Imagina. A notícia estourou 9 horas da manhã, isso. Meio-dia tá todo mundo sabendo. É isso. É o imediatismo, É o imediatismo. Né? Nesse imediatismo, alguém como você, que é referência, uma pessoa que virou padrão de qualidade na música gospel, cristã e secular, né, Léo? Falar, opa, vou parar, vou tirar um ano sabático, Foi um desafio, foi um grande desafio. Porque assim, você tinha acabado de fazer uma turnê de
sucesso. Então, eu lancei o meu DVD em finalzinho de 2014. Então, 2015 foi o ano, assim, realmente esse DVD Princípio foi o que fez a maior diferença na minha vida, na minha carreira. Marcou muito tua carreira, te projetou no Brasil inteiro. Eu estimo até que 80% do meu público hoje é gente foi que entrou conquistado através desse DVD. Né? Então, em 2015, em agosto, veio também a música Acredito, na trilha sonora do filme, né? Você Acredita. Então, foi um momento realmente muito... Que a gente vai ouvir daqui a pouquinho aqui no nosso musical. Cantar, exatamente. E essa... foi um momento, tem assim, mais de 50 milhões de views no YouTube, que é um canal do YouTube. Mega sucesso. Glória a Deus. Então, assim, muita coisa acontecendo na minha vida. A minha carreira deu um salto muito grande. Mas essa loucura também faz com que a gente se perca um pouco, né? Faz com que a gente deseje a tranquilidade, que a gente valorize um pouco mais os momentos de tranquilidade. Então, eu me organizei no ano de 2016 financeiramente para poder ficar um ano, não era ficar sem trabalhar, mas ficar sem me apresentar. Sim. Porque 90% das nossas atividades como cantor, 80%, 90% do nosso tempo é viajando e cantando. Então, eu não parei de produzir, por exemplo. Foi nesse período também que eu comecei a produção desse novo álbum que eu tô lançando agora. Mas eu quis ficar sem essa pressão, sem esse compromisso de viajar, porque assim, viajar para cantar nos finais de semana ou até durante a semana é uma coisa que eu faço desde 1994. Uau! Então já fazia 22 anos de estrada. E eu falei, olha, eu preciso de um tempo para descansar a mente, assim, descansar pega o corpo. Voo, come fora da rotina. Dorme mal. Anda muitas horas, às vezes lugar é afastado. Milhares e milhares de quilômetros viajando, seja de carro, de navio. Navio nem tanto, né? Mas avião principalmente. Que carro. Fosse, né? Canoa. Jegue. Ai, que é assim mesmo. Aí você tirou um ano inteiro. Tirei um ano. O que você trouxe nesse um ano sabático? Dessa introspecção, dessa revisitar o Léo, não o Léo Gonçalves artista. Não a pessoa pública, né? Não a pessoa jurídica, a pessoa física. Física, ótimo, adorei. Não o CNPJ, o CPF. Exatamente. O que você encontrou nesse ano, né? Então, para ainda agravar um pouco mais a situação, eu tô longe da minha família, porque minha família toda não mora no Brasil. Do meu núcleo familiar. Só ficou você? Então, veio todo mundo. Aí todo mundo foi indo embora. Meus pais foram embora em 2006. Assim, meus pais, eu digo meu padrasto e minha mãe. Né? Meu pai mora aqui no Brasil mesmo. Aí meu irmão do meio foi embora em 2010 para a Alemanha e meu irmão mais velho em 2012 foi para os Estados Unidos ser pastor lá. Poxa vida. Então, assim, o que eu mais aproveitei no ano de 2017 foi poder dormir mesmo, dormir de verdade. É bom dormir. Para quem viaja muito sabe que é isso. Segunda coisa, visitar, passar bastante tempo com a minha família, né? Passei pelo menos 1 mês e meio na casa de cada um deles. Né? Então, que delícia. Poder recarregar as baterias junto às pessoas que me conhecem. Esses vínculos. De verdade, com certeza. Eles cuidaram de mim, né? Porque é cansativo, é desgastante. E assim, claro, eu não, de maneira alguma quero soar como aquele cantor que reclama que a nossa vida é muito difícil. Nossa vida é maravilhosa. É maravilhoso servir a Deus. Mas você tem que saber a dose também. É maravilhoso servir a Deus, maravilhoso fazer a vontade de Deus. Eu acho que, Léo, você se respeitar, eu acho que a hora que você vê que a engrenagem vai aquecer demais e vai passar antes de acontecer. Não é uma coisa que acontece nada, sempre dá indícios. Dá indícios. E você perceber os teus sinais de que ou eu paro agora, ou a carreira mesmo vai me impedir, né? Porque ou alguma hora eu não vou aguentar mais. Não vou aguentar, porque ou é a saúde, ou o artista acaba às vezes derrapando num comportamento ou num cansaço físico, ou tem uma estafa. Quando você não consegue cuidar do templo, cobra, né? Templo do Espírito Santo, quando você não consegue cuidar disso, porque a gente pensa assim, claro que a mente, o pensamento não é físico, mas o nosso cérebro é físico. Então, tudo acaba interferindo até na nossa comunicação com Deus, que Deus fala conosco através da nossa mente, através do nosso intelecto, que Ele se comunica conosco. Então, assim, eu pude cuidar da minha saúde, pude cuidar do meu coração, da minha alma. Foi um período muito bom. Né, Léo? Porque você também acabou... Você sempre foi uma pessoa muito reservada, né, Léo? E você acabou passando por um divórcio que expôs a tua vida pessoal. Isso também, acho que para uma pessoa com a tua característica, deve ter te machucado muito. Eu sou muito reservado e é muito... Assim, ser muito reservado e ser um cantor, ter vida pública na era das redes sociais é um contrassenso, né? Parece um contrassenso. Mas é conciliável, é possível. Eu acho que é conciliável,
porque eu acho que você pode tornar público aquilo que é a parte da tua vida que é pública. Sim. Né? Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem stories e publicam a intimidade da casa. Aí tá um ponto que É que a nossa sociedade está vivendo um momento em que a divisão do público e do privado se perdeu. Eu lembro a primeira vez que... acho que eu não sou muito... Eu conheço alguns youtubers, né? Pelo trabalho a gente acaba conhecendo, mas estava começando esse negócio de youtuber, sei lá, em 2012, 2013, os primeiros grandes youtubers. E eu lembro que tinha uma youtuber que estava fazendo, tipo, na época ainda era Snapchat, não era nem... Acho que era 2014 já, Snapchat era 2014. Mas assim, não sendo vulgar nem nada, mas assim, ela estava dentro do chuveiro fazendo... Não estava se mostrando, tá? Mas assim, tipo, nem na hora do chuveiro eu consegui parar de se comunicar, outro dia de compartilhar. Morreu eletrocutada no chuveiro porque ela estava teclando com o iPhone. Aí tava a notícia: iPhone não é a prova d'água. Pô, peraí, você quer teclado aí debaixo do chuveiro? Ele é water resistance, ele é resistente à água. Até se a prova d'água. Né? Pelo amor de Deus, né? Mas tem os celulares que são a prova d'água. Aí a pessoa né? pode da ficar Samsung, debaixo do chuveiro. Então, mas enfim. É um exagero. Mas eu acho que essa linha tênue, né? Do privado e do público. Né? Você tem algumas coisas, só o olho no olho. Né? Algumas coisas só o olho no olho. Até porque outro dia eu estava lendo uma pesquisa que diz o seguinte: existe uma parte do nosso, não do lóbulo frontal, desse anterior, que ele só é ativado, onde ativa as nossas emissões, quando existe o contato olho no olho. E ali é ativado uma série de sentimentos, uma série de reações, que é uma programação emocional que desde quando você está sendo amamentado, que a tua mãe tem contato visual com você, aquilo está sendo ativado. Então, o olho no olho, eu sou muito olho no olho para trabalhar, né? Eu, claro, converso à distância, Skype, mas quando a coisa é decisiva, vamos fazer uma reunião aqui. Isso, um almoço. Deixa eu olhar no olho, porque ali você sente a pessoa, você percebe, né, Léo? Você tem a reação e você pode, por exemplo, porque assim, isso até a gente está falando aqui até de um outro assunto, mas a questão das redes sociais, quando falta o olho no olho, você não pega a reação da pessoa, a gente acaba se acostumando a ferir as pessoas sem perceber. Por quê? Porque a gente não tem a sensação que causa. Porque assim, se eu falo alguma coisa pra você que você talvez entendeu errado, ou que talvez eu te ofendi sem perceber, Léo, né? eu vejo isso na hora e tem uma possibilidade de me corrigir. Falei, puxa vida, não foi isso que eu quis dizer. Entenda, o que eu quero dizer é assim, assim, assim. No texto, na mensagem de texto, não tem essa possibilidade. Falou Nas isso. redes sociais não tem. E por isso que a gente fala assim, a corrente de ódio. Não é que as pessoas estão mais odiosas, é que as pessoas não pensam, às vezes, quando estão fazendo um comentário, quer seja por WhatsApp, quer seja nas redes sociais, que existe um ser humano do outro lado. Porque as pessoas não veem a reação mais. É verdade. Né? E você sentir a reação é importante. Elas acabam ferindo de forma inescrupulosa. E às vezes até sem querer, se soubesse o quanto fere, talvez não feriria. É verdade. Porque como você não... Eu não acho que assim, as pessoas são tão mal... É que parece, quando você está nas redes sociais, parece que todo mundo é muito maldoso, que existe muita maldade. Não, acho que essa coisa, assim... E tanto que assim, o povo é covarde, não falaria pessoalmente. Não é que não falaria pessoalmente porque é covarde, não falaria pessoalmente porque tem noção. Porque o contato pessoal te dá essa noção. Né? Te dá essa noção de que o outro pessoa é um ser humano, de carne e osso. Por mais que seja uma, sei lá, uma não tem um limitador, né? Não tem nada que vá dar esse retorno do quanto aquela ação faz mal. Esse é um olhar. Mas eu acredito que, sabe, Léo, Jesus, ele foi tão sábio quando a gente celebrando hoje o aniversário de Jesus, né? Sim. E ele resumiu todos os mandamentos no amar ao próximo como a si mesmo. Acho que as questões, elas se esgotam muito quando você se coloca no lugar do outro, né? Com certeza. Então, às vezes, a gente pode até ter um pensamento mais julgador, que é natural do ser humano. Emerge, né? Mas quando você se coloca no lugar do outro, gera aquela empatia que você fala, puxa, eu vou entender o ponto de vista. E como é que foi para você passar por esse ano sabático? Foi pós-exposição? Foi pós-exposição, com certeza. Mas assim, era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer antes. Eu tinha vontade de fazer. Sempre esteve ali aquele desejo. Sempre teve essa vontade. Falei, cara, vida muito corrida, preciso me dedicar a outras coisas, preciso reorganizar meu tempo. Sim. Né? Conseguir. Porque assim, às vezes, e principalmente a gente que trabalha com agenda religiosa, a gente sente muita obrigação de atender aos convites, porque afinal a gente está compartilhando Deus para as pessoas. E as pessoas estão querendo perceber Deus através de nós. E chega um momento que você começa a se tornar até escravo disso.
Eu pensei em uma palavra mais amena, uma palavra mais amena, mas pior que é isso mesmo. E Deus não pede isso da gente, não. E Deus não precisa da gente, por mais importante que a gente seja para o reino de Deus, por mais influência que a gente tenha, Deus levanta outro. Deus não precisa de mim, não. Deus não precisa de você, não. Deus faz a obra dele com quem ele quiser. Ele usa desde a mula de Balaão até o próprio Jesus Cristo, que é Deus encarnado, que veio aqui entre nós. Ele usa quem ele quiser, do jeito que ele quiser, quando quiser. Então, o ano sabático, a melhor lição que eu tirei daí, eu voltei às minhas atividades de cantor, mas eu voltei fazendo, sei lá, se antes eu fazia 15 agendas por mês, agora eu faço 6. Então você reorganizou seu tempo. Com 6 agendas é muito mais do que eu preciso para viver. Eu tenho tempo para continuar produzindo música. Não é uma loucura mais eu gravar, produzir material novo. Porque o mercado também mudou. Antes eu lançava o meu primeiro disco, o segundo disco, foram 5 anos entre o primeiro e o segundo. Você dá essas pausas, né? Mas eu continuei trabalhando, mas assim, para produzir demorou muito. Aí o meu CD em hebraico demorou 8 anos para produzir. Que a gente já vai falar dele, então eu já aprendi que eu tenho que estar produzindo sempre. É uma coisa que tem que fazer parte da minha vida. Uma constante. Então, 30% do meu tempo hoje é para viajar e cantar, 30% do meu tempo hoje é para produzir e 30%... sobrou tempo para namorar, hein, Léo? Não, mas isso a gente está falando do tempo para trabalhar. Ainda tem o tempo para vida. A gente falando que 8 horas por dia é o tempo que a gente usa para trabalhar. É verdade. Então, assim, sobra o restante das 24. 8 horas dormir, 8 horas trabalhar e 8 horas lazer. Claro! E aí, então, Léo, como é que tá essa fase da tua vida? Maravilhoso. Esse grande amor, você é muito reservado. Sim. Há pouco tempo atrás, a gente viu uma postagem única. Sim. Casei. Sim. Um momento de até alegria. Por necessidade. Eu nem ia fazer. Mas foi maravilhoso, porque, Léo, a gente que acompanha a tua carreira e que torce pro teu bem, pra tua restauração, aquela imagem é uma imagem maravilhosa. Sim. Dia 22 de novembro, né, que você publicou ali. E não sei, né, Léo? Eu não quero entrar muito na tua intimidade, que eu sei que você é reservado. Mas era uma pessoa que você já conhecia? Já. A primeira, assim, eu a conheci em 99, 1999. Ela tinha 18 anos, eu tinha 19. A gente já tinha namorado antes. A gente namorou a primeira vez que a gente namorou foi no ano 2000. Tá. No ano 2000, eu tinha 20 e ela tinha 19. Dois bebês. Exatamente. A gente namorou, a gente tinha muito a ver, mas a gente não tinha maturidade para se relacionar. É isso que eu ia falar. Às vezes você não está na maturidade do relacionamento. A gente não está no tempo certo, então acabou terminando o namoro, né? Depois eu me casei, ela também seguiu a vida dela. Aí vocês se reencontraram através da música, Léo? A gente se reencontrou, mais ou menos. Ela foi assistir uma programação. A gente tinha amigos em comum. Já fazia... Já desde aquela época. Entendi. A gente tinha amigos em comum, mas a gente evitava se encontrar. A gente evitava se encontrar porque não tinha necessidade. Só que aí chegou um momento agora, em 2018... ex-namorado é ruim encontrar, né, Léo? Exatamente. Eu, graças a Deus, é complicado. É uma coisa que você não quer perto, é complicado. Não tem necessidade. É estranho. No mínimo estranho, não tem necessidade. Tem gente que se dá super bem e que bom. Mas é estranho, né? Que bom, mas é estranho. Que bom, mas... aí a gente, sei lá, eu fui visitar um amigo, e ela não estava lá no momento que eu cheguei, mas eu sabia que ela ia passar lá depois. Falei, gente, já faz mais de 12 anos que a gente não se vê, que a gente não se fala. Tipo, já deu, tá tudo certo, meu. Vamos né? Não é possível que a gente não consiga conviver socialmente. Sim. Né? E foi tranquilo, e a gente se reencontrou assim, abril agora de 2018. Parabéns, Léo. Né? A gente reatou no finalzinho de maio, né, começo de junho. E novembro. E aí, como a gente já se conhecia... Olha que aliança bonita, ó. E como a gente já se conhecia, né? Eu faço 40 anos ano que vem, ela faz 38 agora, em janeiro. Então, não tinha por que ficar esperando, namorando e tal. Eu já tenho estabilidade financeira, ela também. Então, já sabe, assim, todo mundo já sabe bem o que quer da vida, né, Léo? O importante era só ver mesmo, olha, os problemas que a gente tinha de relacionamento. Era realmente por imaturidade ou tem coisa ali? E realmente era por imaturidade, a gente não sabia lidar um com o temperamento do outro. E tem planos para ser papai, Léo?
Com certeza tem planos. Com certeza tem planos. E a gente não pode demorar muito, né? Não pode demorar muito, que a gente não é mais tão novo assim. Mas, não, primeiro a gente quer curtir um pouco, né? Não curte muito, curte com os filhos, Léo. Mas é bom construir também um pouquinho, né? Um pouquinho mais não sei, Léo, olha, eu vou só pior, os conselheiros... Eu casei com 19, com 21 eu tive o primeiro, com 23 eu tive a segunda. Mas, ó, você teve 2 anos. Você teve 2 anos de Não, criar. Tem 1 ano de gravidez aí, né, Léo? Eu tive 1 ano. Você foi rápido. 1 ano tá bom, Léo. 1 ano tá bom, Léo. Um ano, 2 anos, talvez. Você parou 1 ano sabático, você sabe que é bastante, Léo. Sei. 1 ano junto dá pra escrever bastante história junto, né? Dá sim. Vai ser muito bom, tenho certeza. Já está sendo, Já tá sendo, tenho certeza. Bom, esse Natal abençoado, Léo Gonçalves aqui com a gente vai ouvir essa música Acredita, a gente volta que tem muita ainda coisa, conversa boa pra gente saber sobre a carreira, a história, esse momento abençoado do melhor Natal da nossa vida, hoje com Léo Gonçalves. Agora, Léo, fala um pouco desse teu trabalho em hebraico e como você descobriu as suas raízes no judaísmo. Então, eu sou pernambucano, a família da minha mãe toda é pernambucana, então a probabilidade de judaísmo já é muito alta, né? Para quem não sabe, a primeira sinagoga das Américas foram os 2 erros que o Brasil cometeu na história do Brasil: expulsarmos os judeus e depois os holandeses. E as 2 coisas aconteceram em Pernambuco, diga-se de passagem. Enfim. Eu já trabalho, meu melhor amigo, meu pastor, a gente estava em off aqui conversando, inclusive, o Dr. Edson Nunes, ele hoje está fazendo o pós-doutorado dele na Berkeley, lá na Universidade de Califórnia, em São Francisco, né, do outro lado, né, de São Francisco. Sim. E ele já trabalhava ele sempre gostou muito, ele tem ascendência judaica, ele já sabia disso. Então ele sempre se envolveu com trabalhos específicos com gente que tinha raiz judaica, né? De pesquisa. O mestrado e doutorado dele é em estudos judaicos aqui na USP e tal. E lá ele está trabalhando, inclusive, escrevendo junto com um dos grandes intelectuais vivos ainda, que inclusive acabou de lançar a tradução completa da Bíblia. Ele traduziu do hebraico direto, né? O Robert Alter, que é um grande pensador. Ele traduziu para o inglês uma nova tradução. Qual que é o nome dele, Léo? O Robert Alter. Uau, não depois conheço. eu mando pra você. Manda, depois eu quero. Eu ainda não comprei. Aliás, bem lembrado que eu vou dar de presente. Ele não vai assistir. Um bom presente de Natal. Exatamente, vou dar de presente de Natal pra ele. Adorei, vou mandar lá pra casa dele. Aí uma sugestão pra quem ainda não resolveu. Aliás, livros, gente. Esse Natal, vamos dar livros. Tanto livro bom que nos traz pra mais perto de Deus. Uma Bíblia, por que não, né? Claro. Enfim. A Bíblia é maravilhosa. A gente sabe que tem muitos testemunhos. A Sociedade Bíblica tem como tantas outras instituições. Vou falar de uma que eu conheço, que é uma instituição séria. Sim. Eles têm uma parte da produção deles de Bíblia que eles distribuem de forma missionária. E eu tenho muito contato com a Ageu, né, que trabalha lá há muitos anos, e ele fala que é impressionante. Eles só passam e distribuem em algumas comunidades. E depois de 2 anos, quando eles voltam, tem igreja, tem pessoas salvas, porque a Bíblia está tudo ali, né, Léo? Está tudo ali. Não tem coisa melhor. Precisa tá ali. Não tem coisa melhor do que a Bíblia. Enfim, ele na época era seminarista, a gente está falando aqui do ano de 2002, né? E tem um trabalho dentro da minha denominação, que é a Igreja Adventista, que é o trabalho dos templos judaicos adventistas, chamado Bet Pnei Zion. Casa dos Filhos de Sião. É para quem tem ascendência judaica e não quer perder as raízes culturais, né? Porque você se converter, a gente nem fala em conversão, né? Você fala judeu-messiânico, exatamente. Né? Uhum. Então, para quem quiser manter as raízes culturais judaicas, né, tem uma igreja em que você possa viver a sua fé dessa maneira. E eu já ia lá de vez em quando, eu cantava... Concilia as duas... exatamente. Acredito, porque para o judeu, assim, se você acredita em Jesus, você já não não precisa abdicar de nenhuma das outras coisas. Não, é apenas um acréscimo, um reconhecimento, né, de que o Messias é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que já veio. Né? Então, ele já estava trabalhando como estagiário nessa época, me convidou, eu já tinha ido algumas vezes, e eu levei meu avô. E o avô do meu avô havia falecido quando o meu avô tinha 8 anos de idade. Então, ele já não lembrava mais de muita coisa do avô dele. Ele lembrava... só que nesse dia, no culto, ele lembrou de músicas, lembrou de parte da liturgia, lembrou de detalhes até do enterro do meu bisavô, do avô dele. Né? E aí concluiu-se. Né? Ele lembrou também que quando a avó dele, a avó do meu avô, ou seja, a minha tataravó, minha bisavó, minha tataravó, quando ela veio para minha denominação, veio para a Igreja Adventista, o meu
tataravô, ele ficou feliz porque ela passou a guardar o sábado, que ele era um guardador de sábado. Enfim, tinha vários detalhezinhos que ele não lembrava, mas que veio a lembrança. Veio a lembrança. E foi ele ficou muito emocionado, foi um reencontro muito importante para ele. Que legal. E teu avô chegou a acompanhar esse teu trabalho que você demorou 8 anos para produzir, Léo. Exatamente, 8 anos, né, trabalhando. E ele que gostava tanto, né, de ouvir as canções em hebraico. Ele participou com você dessa produção? Participou ativamente, ia nas festas comigo. Que legal. Uma coisa maravilhosa. E assim, na noite antes dele falecer, né, ele faleceu numa segunda-feira ao meio-dia. À noite ainda fui visitá-lo, ainda cantei 3, 4 músicas, Avinu Sheba Shamayim, Yerushalayim Shel Zahav, cantei para ele que ele gostava muito. Uau. E o meu pastor, meu amigo, estava comigo, ele fez a bênção em hebraico para ele também. Aí ele dormiu, descansou, no dia seguinte passou mal, veio a falecer. Cantei o Kadish, né, a oração que se faz, né, tradicionalmente, né, que os judeus fazem. Né, em aramaico, inclusive, essa oração é uma oração em aramaico que se faz sempre em enterro, né, e que fala da esperança, da ressurreição. Eu fiz no velório dele também. Como é que é essa oração que eu não conheço? Muita letra. Belma ber rakirute, vermlichmahute, veitzmach פורקנף וקרף מחשיכה ובמחייכון וחיי דכל בית ישראל בגלף. Aí tem a música depois. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמרו אמן. Eu conheço essa música. Todas as liturgias terminam com essa. Da esperança, da restauração, né? Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu. Tem até no meu disco eu gravei essa música também. Gravou? Só que a parte introdutória é essa oração litúrgica. E depois entra na música. Essa oração litúrgica, ela termina com essa canção. E você foi estudar o hebraico ou você já sabia? Não sabia. Até hoje não posso dizer que sei. Eu estudei para... Difícil. É muito difícil. Tem que se dedicar um pouquinho. Eu tinha vontade, no meu sabático, ir morar em Israel e estudar o hebraico de verdade lá. Tem que tomar cuidado. Você sabe que em Israel tem pessoas que vão e sofrem do mal de Jerusalém, né? Você sabe disso, Não consegue sair mais. Não sai mais mesmo. A pessoa fica lá e fica só estudando. Porque quando você vai para Israel, para quem gosta de estudar, te desperta um interesse da Bíblia. E é infinito. As coisas que podem ser estudadas. Inclusive na eternidade, o que a gente mais vai fazer é estudar, né? Deve ser, né? A gente vai ficar estudando. O que você vai fazer por eternidade? Estudando o amor de Deus, estudando o caráter de Deus. Pelo menos pra mim. Eu acho também. Pra mim é isso aí. Eu acho. Acho que vai ter que ter uns replays, assim, sabe, Léo? Tipo assim, multiplicação dos pães. Hoje, cine especial. Cine especial. Não tem que cena da história do mundo você quer assistir? Com certeza. Aí vai estudar astronomia, vai pros mundos distantes, pra estudar minerais. Meu Deus do céu. Não tem fim, né? O conhecimento não tem fim, né? Divina, que é a supremamente, vão estar ali desvendados para nós, reconhecendo o amor de Deus em cada detalhe de sua criação. Isso é verdade. O amor de Deus é a coisa mais linda do mundo. Léo, você está vindo de um final de ano muito abençoado, né? Seguido dessa restauração emocional. Amém. Agora, você fez uma apresentação maravilhosa no começo desse mês de dezembro. Como é que foi essa apresentação? Foi uma loucura, porque assim, eu já tinha me apresentado no Teatro Bradesco algumas vezes na gravação do DVD, em 2016 também na Turnê Princípio. Que é um teatro lindo. Lindíssimo, né? Depois da Sala São Paulo, talvez o teatro mais bonito aqui de São Paulo. É verdade, né? Uma acústica maravilhosa, maravilhosa, também. Estrutura muito boa. E aí a gente fez 3 dias piano e orquestra. Com a orquestra do UNASP Campus São Paulo. Só isso. Maravilhoso. Que é a faculdade adventista que tem uma tradição maravilhosa na música. Maravilhosa. Né? E principalmente o Campus São Paulo tem uma orquestra de excelente qualidade, o maestro Berger e o Rony Dias. Rony Dias é um orquestrador que desde o meu primeiro disco escreve orquestração nos meus discos. Então ele fez todas as adaptações, né? Porque assim, muitas das minhas músicas eram gravadas com orquestra de cordas, mas aqui a gente tinha uma orquestra cheia, né? 50 músicos. Né? Que loucura. Outra história. Os 2 pianistas foram usados, o Samuel Silva tocou quase todas as músicas e 3 músicas foram interpretadas, acompanhadas pelo Silmar Correia. Então, assim, um privilégio muito... É uma emoção diferente, porque uma coisa que meu tio, que é o maestro Williams Costa Júnior, que ele sempre fala, é que quando você tem 50 pessoas tocando com a mesma emoção, na verdade, assim, você já sente isso quando tem 2 pessoas cantando com a mesma emoção. É verdade. Não são 2 pessoas cantando, são 3. Tem uma multiplicação que acontece. Então, muito bom você tem isso. uma orquestra debaixo de uma regência, todo mundo tocando, né, para adorar a Deus, para exaltar o Criador, né, cantando canções relevantes
importantes que dizem respeito à nossa espiritualidade, nossa vida com Deus. Foi uma emoção muito grande. Mas muito foi uma grande. emoção e foi um marco, né, Léo? Porque você teve casa cheia 3 dias seguidos. Um milagre. E lotar o Teatro Bradesco não é pra qualquer um. Você esperava esse sucesso todo de bilheteria? Na verdade, até o terceiro dia, a gente achava que o terceiro dia, a gente só abriu as vendas no dia antes do meu casamento. Tá. Então eu nem divulguei direito, porque eu casei no dia seguinte, fui pra lua de mel. E quando eu voltei, faltava menos de uma semana. Você passou lua de mel onde, Léo? A gente foi pra Monte Verde. Ei, lugar maravilhoso! Maravilhoso, nas montanhas, serra. Nós estamos no especial já em Monte Verde. Um lugar muito... Então, é uma campus preservada. É uma campus de 30 anos atrás, talvez. Exatamente. Né? Não sei como era a campus antigamente. Você sabe que em Monte Verde tem o melhor doce de leite light do Brasil. Olha, perdi, tem que voltar lá só pra isso. Na dieta é permitido, entendeu? Uma colherinha uma vez por semana. Que bom. É de Monte Verde. Que legal. A gente traz de lá os nossos doces, que a gente tudo doceiro, viu, Léo? Que bom, que bom. Quando você for de novo voltar lá, você traz uns doces de leite. Eu trago. Tem muito peixe bom lá, muito peixe bom. Tem também muita culinária alemã, o strudel. Tem bastante casa de strudel, que é uma sobremesa, talvez minha sobremesa preferida. Tem muita influência alemã lá na cidade. Tem que bastante. Legal, que legal. Aí você voltou e não sabia o que ia ser do terceiro dia. Não, então, a gente abriu muito em cima da hora o terceiro dia, com 2 semanas só, imagina, né, para vendas. E a gente abriu o terceiro dia, os 2 primeiros dias não estavam lotados ainda. Então, assim, tinha ingresso pro primeiro dia, pro segundo dia e pro terceiro dia. Então, eu até falei, né, nas vésperas, na última apresentação, na quarta-feira, quinta-feira foi a terceira. No final da segunda, falou, gente... A gente não sabe se vai ter gente amanhã. Os 2 primeiros dias, na verdade, foram ensaio. Amanhã vai ser a melhor apresentação. Com certeza. Bom. Convidem amigos, divulguem aí, porque eu não sei se vai ter gente aqui amanhã. Porque eu também, né, para não ficar me estressando, eu também não ficava olhando relatório. Legal, né, do borderô. Quer dizer que mudou mesmo. Esse teu ano sabático mudou até a tua maneira de encarar os teus... Mas eu sempre não gostava assim de saber. Nunca quis saber muito? É que assim, tem uma sensação que é muito boa. Você chegar no palco sem saber se vai ter gente. Eu gosto disso. Aí abre a cortina e tá lotado. Ou não. Mas porque não faz diferença. Porque assim, verdade, uma coisa que eu falei também foi, olha, se tiver você 100 pessoas, se tiver 100 pessoas no teatro amanhã, vou fazer do mesmo jeito. É verdade. Vou fazer o meu melhor. E se tiver lotado, a gente melhor vai fazer do mesmo jeito. Então, acabaram nos surpreendendo. Que legal. No terceiro dia também encheu pra honra e glória do Senhor Jesus, com certeza. Com certeza. Um presentão de Natal pra você, né, Léo? Deus cuidando de você pra que esse ano fosse especial mesmo. E o que você fez a captação do teu novo trabalho, né? Sim, mas assim, a gente gravou só por registro, porque assim, esse repertório que eu cantei nesse dia, tinha algumas músicas antigas, mas tinha bastante músicas que eu não lancei ainda, desse álbum novo que eu só lancei 2 músicas. Eu lancei Já Deus Sabe, Deus Vê, que eu vou cantar, acho que, eu não sei se vou cantar primeiro Paz em Suas Mãos, se vai dar tempo de cantar as 3 também, né? Paz em Suas Então, Paz em Suas Mãos e Deus Sabe, Deus Vê, já fazem parte desse novo projeto, que é um projeto todo orquestrado. Né? A primeira vez que eu tô gravando um disco todo orquestrado. Parabéns, E aí eu já apresentei esse repertório. Quem foi? Aqui no Teatro já viu, e agora eu vou lançar mais um single e depois o álbum completo. O próximo single você lança quando, Léo? Era pra lançar agora em dezembro, mas eu pra variar, trazei de novo. Tudo bem, Léo. Mas vai sair em janeiro. Tem música nova, já versão 2019. Exatamente. E por que esse nome, Léo? Abril, Paz em Suas Mãos. É uma música... Então, eu tô resgatando canções que fizeram parte da minha vida. Paz em Suas Mãos foi uma música que me consolou, que me confortou quando eu me mudei para o Brasil. Porque assim, a minha vida toda era na Alemanha, meus pais me avisaram que a gente ia voltar para o Brasil com 3 semanas de antecedência. Eu tinha 14 para 15 anos de idade. Você mal sabe quem você é, aos 14, 15 anos de idade. E para mim é uma coisa muito importante para minha identidade mesmo, é me expressar, né? Expressar minhas ideias. Então, eu não sabia muito bem falar português, porque eu saí daqui com 2 anos. Não falava nada. Eu falava alguma coisa, minha mãe de vez em quando falava, entendia até. Entendia até. Então, assim, eu vim para um lugar novo, eu vim para um lugar totalmente diferente, que eu não conheci ninguém. Meus irmãos já estavam aqui, conhecia apenas meus irmãos, não sabia falar a língua.
língua, não sabia me comunicar. E foi quando eu encontrei a música. Eu já estudava instrumento antes. A música foi a tua melhor maneira de se expressar sem o bloqueio da linguagem. Ali você poderia se expressar. E essa música, de maneira especial, nos primeiros ensaios, eu não cantava no grupo ainda. Meus irmãos, um tocava e o outro cantava nesse grupo. E eu fui acompanhar os ensaios para a gravação do disco deles de 1994, que era o chamado Pelo Prazer de Servir, o grupo Tom de Vida. Né? E aí, no primeiro ensaio, quando eles cantaram essa música, aquela música me deu uma paz. Deu mesmo. Uma música lindíssima. Então, eu estou resgatando várias músicas. Essa outra, Deus Sabe, ela é de 1984. Uau. Eu a conheci criancinha, né? Deus faz de você um gigante, uma música lindíssima de encorajamento, né? Então é um disco cujo assunto é como o cristão lida com o sofrimento, que são canções principalmente de encorajamento e de descansar no Senhor. E são as músicas que me constituíram. A única inédita é o próximo single que eu vou lançar, que é inédita porque eu tinha que fazer pelo menos uma musiquinha, né? Então é uma música baseada no Salmo 23, comigo, né? Que o cerne do Salmo 23 é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A frase central do poema é: tu estás comigo. Que lindo. Então o nome da música é Comigo. Que lindo. A gente vai lançar e às vezes são músicas que estão na sua carreira, mas que a gente não... Sim, não. Elas... desfrutou. Então, elas talvez para nós, elas são todas inéditas. Elas são todas... Para a grande maioria, para 90% do meu público, todas essas músicas são inéditas. Com certeza. E é uma maneira minha também de homenagear aqueles compositores que me constituíram músico, que me fortaleceram durante todos esses anos. Tem música que eu ouço há 30 anos, que me fortalece há 30 anos. Que legal. E dá mais uma sobrevida a essas canções para uma geração de pessoas que aliás, não as conhecem. Né, que privilégio ter uma música. O Praise tem essa alegria de ter uma música regravada e na intérprete do Léo, que ficou lindíssima. Já era lindíssima. Mas já era lindíssima. Marcelo Aguiar, que solava, né, o Eu Me Rendo, uma das músicas mais de adoração, mais lindas que eu já escutei em língua portuguesa. E ficou linda na sua voz, nossa interpretação, né? Eu gosto muito de cantar, ela canto ela sempre. Ouvia muito, sempre o pessoal colocou um trechinho. Ouvi muito na rádio, a gente trocou muito na rádio aqui em São Paulo. Que melodia linda, que letra bonita, né? Quanta esperança, quanto amor Deus tem por... Eu acho que essa melodia, ela mesmo sem a letra, ela já transmite a ternura do amor de Deus por nós. É verdade mesmo. E como é bom a gente poder receber e transmitir o amor de Deus através desse dom lindo, que é da música, né? Tem o dom da palavra, que ela é muito forte, mas a palavra, quando ela vem acompanhada de melodia, de ritmos, de arranjos, ela tem a capacidade de entrar mesmo no nosso espírito. E uma coisa linda, sabe, Léo? É que de todas as coisas que nós passamos, a gente nunca pode perder o coração do adorador. Amém. Porque a única coisa... Deus pode criar todas as coisas. Sim. Mas o homem, ele criou para a sua adoração. Amém. Ele não pode adorar a si mesmo. Não teria sentido. Não teria sentido. Então, ele nos criou para a sua adoração. E quando nós entramos nesse lugar que é só nosso, ninguém consegue ocupar, da adoração, do louvor, a gente encontra o nosso lugar em Deus. E ali nós somos curados, nós somos sarados, nós somos fortalecidos. Tem música para todos os momentos. Isso. Mas a música de adoração, ela realmente eleva o nosso espírito. E isso é inquestionável. E é muito bonito isso, né? Que a canção dos redimidos, quando enfim, né, Deus estabelecer seu reino, né, definitivo, a canção dos redimidos só nós poderemos cantar. É verdade. Só nós os redimidos. Os anjos vão ficar assistindo. Vai ser o único momento em que os anjos não poderão cantar. Não vão poder cantar. Porque eles não foram redimidos como... Essa é nossa história. É verdade, é verdade. O nosso louvor é nosso, é muito pessoal. É muito pessoal. É coletivo, mas também é pessoal. Exatamente. E o bom é que o adorador, todos nós podemos ser. Né? Com o talento certeza. Deus dá para alguns de maneira muito especial, como colocou na tua vida, mas o adorador, todos nós podemos adorar a Deus da nossa maneira. Agora, Léo, queria que você deixasse sua mensagem de Natal, então, para quem está te acompanhando. Com o maior prazer. Feliz Natal, primeiramente, para você. Boas festas e que nesse Natal você possa se lembrar da verdadeira razão do Natal. Né, tem até tantas músicas que fizeram, né, tem uma oração em latim, né, o magnum mistério, o maior mistério, o mistério da encarnação. Né? Deus se fez carne, o Deus Todo-Poderoso se permitiu essa vulnerabilidade de nascer bebê, tão frágil, para que pudesse salvar o mundo,
para que pudesse salvar a mim, para que pudesse salvar a você. E essa salvação está à nossa disposição todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas nessa época de Natal, e hoje em especial, neste dia, você tem a oportunidade de maneira especial, vivenciar o amor de Deus. Tudo Ele fez para que você e eu pudéssemos viver, ter comunicação com Ele e principalmente ter vida eterna. Então abrace hoje a salvação em Cristo Jesus e compreenda o amor, esse maravilhoso amor, através da ternura e da fragilidade de um bebê. Imagina só, essa fragilidade, para que você e eu pudéssemos ter vida, vida plena, vida em abundância, já desde agora e por toda a eternidade. Amém. Mensagem linda, que a gente continua se inspirando nesse dia tão especial com mais um louvor de Léo Gonçalves. Léo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bispo. Deus abençoe. Amém. Que inicie um ano de 2009 muito abençoado. Amém. Temos marcha para Jesus, vamos estar juntos. Temos muitas coisas para viver ainda. Amém. E a gente vai ouvir agora Leonardo Gonçalves, que você pode acompanhar em todas as redes sociais que está aí, no Face, no Instagram, né, Léo? Tudo Leonardo Gonçalves 7? Leonardo Gonçalves 7, do L até o L, onde não deixam, né? Os caracteres a mais. Aí tem o Leonardo Gonçalves 7 é o Facebook, o Leonardo Gonçalves 7, do L até o L com o número 7. Pronto. Nas outras redes. Tá tudo aí para vocês acompanharem, ouvir as novas músicas dele e acompanhar esse ministério dele que só nos abençoa. Feliz Natal! Feliz Natal! Para você e para a família que Deus te deu. Amém. Que a bênção da família sempre esteja sobre o seu lar, Amém. Léo. Deus dê todos os desejos do seu coração. Glória a Deus. Que a glória da segunda casa seja muito Amém. maior do que a primeira. Que essa é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E Amém? Tudo isso para adorar ao único digno de receber toda a honra, toda a glória. Com certeza.